gurizadinha! Tudo certo com vocês? Tô fazendo um vídeo aqui sobre um ex-jogador que tive o privilégio de poder acompanhar durante bastante tempo aqui no futebol em Madrid e que hoje é, sem nenhuma dúvida, pelo menos da fase de grupos do Mundial de Clubes, um dos técnicos que está sendo considerado um dos melhores da competição. Esse vídeo é para falar sobre Filipe Luís, que tem o maior desafio da carreira como treinador neste domingo no Mundial de Clubes, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como, principalmente aqui em Madrid, o pessoal tá vendo este Flamengo de Filipe Luís. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo e sempre os comentários de vocês por aqui. Bom, neste domingo, o Flamengo entra em campo para enfrentar o Bayern de Munique nas oitavas de final do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes, e é, sem dúvida, um dos jogos mais importantes da história do clube, porque, afinal de contas, é a primeira edição do Mundial de Clubes, é um dos grandes clubes do futebol europeu e é a possibilidade de conseguir vencer um europeu do tamanho do Bayern e ainda avançar às quartas de final do Mundial de Clubes. A tarefa não é nada fácil para o Flamengo, mas se a gente olha pelo que o time apresentou contra o Chelsea, que foi o grande teste do Flamengo nesse Mundial de Clubes, dá para dizer que o Flamengo, a primeira intenção é fazer frente ao Bayern de Munique. Mas, como no Brasil, o torcedor tá, enfim, bastante enfocado no jogo, na partida, no que o Flamengo vai apresentar. Aqui na Europa e principalmente aqui em Madrid, esse duelo entre Flamengo e Bayern de Munique e toda essa passagem no início do Mundial de Clubes, nessa fase de grupos da final de clubes, colocou os olhos sobre Filipe Luís. Um jogador muito conhecido pelo futebol europeu e principalmente aqui em Madrid pela sua etapa tão vencedora no Atlético de Madrid. O Filipe Luís fez parte da etapa mais vencedora da história do clube, quando o Atlético conseguiu conquistar, fazer frente ao Real Madrid e o Barcelona naqueles anos, conquistar Campeonato Espanhol, conquistar Copa do Rei da Espanha, disputar finais de Champions. O Filipe é considerado até hoje um dos melhores, se não o melhor lateral esquerdo da história do Atlético de Madrid, um cara que tem no seu currículo 333 jogos com o Atlético de Madrid, marcou muito, uma geração muito vencedora e muito marcante na história do clube aqui da capital espanhola. Além de jogar no Atlético de Madrid, ele também defendeu a camisa do Chelsea, jogou aqui na Espanha no Deportivo La Coruña, que agora não vive um bom momento, tá aí brigando para voltar à elite do futebol, mas que é um clube que também tem uma torcida muito forte no norte da Espanha, que é muito identificada e é um clube histórico. Filipe também jogou tempo aí. E depois, quando ele foi pro Flamengo, ele conquistou muita coisa nesse Flamengo e também continuou, digamos que nos holofotes de quem já acompanhava ele. A aparição do Filipe Luís treinador, ela foi vista aqui como um passo seguinte na carreira de um jogador que quando jogava já mostrava essa tendência a se tornar treinador. Eu lembro entrevistas que eu fiz com o Filipe Luís, dele explicar muito o jogo, de falar muito sobre as formas de jogar, de já contar que estava se preparando, que estava estudando, porque ser técnico era um passo na carreira dele. E aí, com a saída do Tite, o Flamengo puxa o Filipe, que estava começando a sua trajetória como treinador nas categorias de base do Flamengo, com muito sucesso, ganhando título com o Sub-17, ganhando título com o Sub-20. E por aqui já se trazia, né, a imprensa da Espanha, principalmente, mais do que a dos outros países da Europa, eu acho, tá acompanhando esses passo a passo do Filipe como treinador, né? Porque se olha muito para um cara que foi muito inteligente jogando e que agora é o cara que comanda um time. O que foi surpresa para muita gente por aqui foi ver o Flamengo do Filipe Luís e, obviamente, que o jogo que eles mais acompanharam até agora foi a partida contra o Chelsea. E há muita expectativa para ver este Flamengo do Filipe Luís agora jogando contra o Bayern de Munique. Para o Filipe é o maior desafio, sem nenhuma dúvida, como treinador. Ele assume o Flamengo em outubro, né, de 2024, vai fazer o seu jogo de número 49 nas contas oficiais, se a gente somar
com amistosos já são 50 jogos do Felipe com o Flamengo. E obviamente que na imprensa, principalmente aqui de Madrid, por essa conexão com o Atlético, se fala muito do Felipe Luís treinador e por aqui já se fala no Flamengo de Felipe Luís, é o Flamengo de Felipe. Eles já associam diretamente ao Felipe Luís, então obviamente que vão olhar muito para isso. E já estão olhando, né? Muitas pessoas não tinham visto, obviamente, os jogos da categoria de base do Felipe Luís no Flamengo e não estavam acompanhando essa trajetória dele com o time principal do Flamengo. E o primeiro contato que tiveram com o Flamengo do Felipe Luís foi no jogo contra o Chelsea. Então chamou a muita atenção de muita gente. Tem matérias em diferentes jornais aqui da Espanha falando sobre como o Felipe Luís está nesse caminho de se tornar, pro Marca, está chamado a ser um dos grandes, um dos destaques de uma das últimas matérias que o Marca fez sobre o Felipe Luís, na qual eles explicam esse início de trajetória, né? O título, a manchete é Felipe Luís. Assim se trabalha o sucesso em 9 meses. Aí eles explicam que o Felipe tem, acho que na época da matéria eram 47 jogos e apenas 3 derrotas. Que no caso ele tem o mesmo número de derrotas que títulos como técnico do Flamengo. Isso chama muita atenção por aqui. Eu vi também uma matéria no New York Times falando sobre o Felipe Luís e a manchete da matéria é assim: o técnico do Flamengo que faz um trabalho difícil parecer fácil. E aí tá chamando muita atenção, pelo que eu tenho ouvido, lido e escutado por aqui, a forma como esse Flamengo joga, né? Que até o Wenger falou que é uma forma parecida com o que a gente está acostumado a ver no futebol europeu, mas com os toques e os detalhes do futebol brasileiro, né? Então é um ponto que tá chamando atenção a forma como esse Flamengo joga. E nesse domingo, obviamente, essa partida contra o Bayern de Munique vai ser acompanhada por muita gente. Por quê? Porque já estão muito de olho no Felipe Luís e agora todo mundo quer saber como é que joga esse Flamengo e como é que o Felipe Luís está se desenvolvendo como técnico. Porque há uma expectativa de que quando ele não queira mais continuar o seu processo no Flamengo, que, repito, é o primeiro trabalho dele como treinador em um time profissional, né? Porque ele deixou de ser jogador, se transformou em técnico das categorias de base e depois da saída do Tite foi interino e acabou sendo efetivado. Mas mesmo assim, por ele ter sido o jogador que foi, ter defendido a seleção brasileira e ter jogado tudo que ele jogou no Atlético, aqui em Madrid são muitos os olhos em cima do Felipe Luís. E dependendo de como o Flamengo jogar contra o Bayern de Munique, óbvio que o resultado pode fazer esses olhos ficarem ainda maiores em cima do Felipe, mas a forma como o Flamengo vai jogar o jogo contra o Bayern pode fazer com que essa tensão sobre o Felipe Luís, treinador, ela seja amplificada, digamos assim, para não só na Espanha, mas para fora, né? Jornais ingleses, o Felipe jogou no Chelsea e derrotou o Chelsea, já estão acompanhando de mais perto. Os jornais daqui da Espanha já estavam, mas agora estão ainda mais intensamente. Se o Flamengo chega a eliminar o Bayern de Munique, vão ser... O futebol alemão vai estar mais de olho, o futebol francês vai estar mais de olho. Já se fala muito no Felipe. Mas eu acho que o jogo contra o Bayern de Munique, dependendo do que seja feito nessa partida, de como o Flamengo encare ela, e aí não dependendo tanto do resultado, mais times e mais clubes e mais países vão estar ainda mais de olho no Felipe Luís. Pelo que eu vi, ele tem contrato com o Flamengo até o final de 2025. Acredito que ele não queira dar um passo diferente nesse momento da carreira, mas ele está começando a construir o seu nome como treinador. E óbvio que as credenciais que ele já traz como jogador fazem com que ele parta do princípio do que ele foi como jogador para começar a ser tratado também como o treinador que ele pode vir a ser e que ele já é, né? Como disse, o jornal Marca traz na matéria que fala sobre a construção do Felipe Luís treinador, ele está chamado a ser um dos grandes. Então, esse jogo contra o Bayern de Munique, obviamente, ele é muito importante para o torcedor do Flamengo, ele é muito importante para o futebol brasileiro, mas em termos individuais, por aqui, principalmente aqui em Madrid, vai estar todo mundo muito de olho no que o Felipe Luís vai colocar em campo, porque já se trata ele como um dos técnicos chamados a ser um dos principais técnicos dessa nova geração, mesmo tendo ainda pouco tempo de trabalho, mas com tudo que ele está conquistando e o que ele está mostrando como treinador do Flamengo,
tá fazendo com que os olhos do mundo estejam sobre o Felipe Luiz, independente do resultado no jogo do Flamengo. Isso vai estar ainda mais forte. Veremos como vai ser essa partida, a partida que, eu repito, é a mais importante da carreira de Felipe Luiz como treinador. E se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like, claro, sempre os comentários de vocês por aqui. Vamos estar, sim, muito de olho nesse Flamengo do Felipe Luiz, pelo Flamengo, mas obviamente também pelo Felipe Luiz, porque acredito que quando ele tomar a decisão de não continuar no Flamengo, eu acho que ele vai ter muitas oportunidades de trabalho aqui na Europa, caso ele queira já dar esse passo antes de terminar sua formação dentro do futebol brasileiro. Veremos como é que vai ser essa trajetória, mas há uma expectativa bastante elevada para o Felipe Luiz, treinador. Um beijo para vocês.